Bom, fato é que o técnico do Palmeiras, quando a gente fala no quesito campo, treinamento do time, a gente não tem nada a falar porque ele sequer deixa a desejar. É o trabalho mais coeso, para não ficar muito redundante, pelo menos há um ano, né? O Palmeiras vem desde o ano passado ganhando títulos. Eu não vou arredondar, né? Deixar muito largo, porque aí a gente vai ter que falar um pouco de Galo, vai ter que falar um pouco de Flamengo. Mas independentemente desses dois times, o Palmeiras todo ano chega em competições, é um time muito coeso. No último jogo estava perdendo o jogo por 2-0, virou o jogo com autoridade e hoje não, ontem, num clássico, mais uma vez o Palmeiras mostrou que hoje é o time a ser batido no Brasil. Vale se ressaltar que o Palmeiras ganhou de um São Paulo que vem super embalado com a chegada de novo um técnico. Tem lá os seus contragostos e tal, mas é um time que hoje já se encaixa melhor dentro de um perfil, né, adequado para time grande. E a gente, para falar de Abel Ferreira, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que fazer a separação da eficiência do trabalho dele, por mais que eu acredite que o Palmeiras possa jogar um futebol mais vistoso. Mas não adianta nada jogar um bom futebol, um futebol tão vistoso como ontem foi o futebol do Grêmio, e não vencer a partida, e não ganhar títulos, né? O que é o que vem acontecendo aí com alguns times, em exemplo, o Grêmio. Então, ontem mais uma vez ele tomou cartão amarelo, foi criticado até mesmo pelo narrador da partida. No jogo contra o Atlético Mineiro, se eu não me engano também, ele passou um pouco do ponto e foi duramente criticado. Chegou há algumas semanas atrás pegar celulares da própria imprensa, né? Depois ligou pro repórter pedindo desculpa e tal. Acontece, e fato é que o Abel Ferreira ele tem um pouco de... o temperamento dele é muito forte em relação, né, a tudo que se passa ali dentro do entorno. Eu não falo dentro de campo, porque dentro de campo já, né, eu acabei de citar aí diversas coisas que realmente fazem ele ser o cara diferenciado que é. Mas fato é que ele foi muito criticado ontem, até mesmo pelo o narrador da partida, dizendo que a própria diretoria do Palmeiras passa pano em cima do técnico Abel Ferreira. Acontece que é muito difícil, né, e a gente, principalmente no Brasil, na sociedade que a gente tem, da gente criticar aquilo que se está ganhando, certo? É o famoso, a moda brasileira, aquilo que está ganhando não se mexe. Então imagine você criticar o Abel Ferreira. Agora imagine você, como ele está sendo cogitado, e dizem, né, segundo a imprensa, que ele é um dos técnicos, caso essa reunião com o presidente da CBF e o Ancelotti não dê valor, ele seria um dos preferidos e um dos mais indicados a assumir a seleção brasileira. Então você imagine nos maiores jogos do mundo, ou se não no maior jogo do mundo, por exemplo, em uma final de Copa do Mundo, ele dá um piti que ele deu ontem de um lance super normal, onde acho que foi com 10 minutos de jogo, o Cagliari foi disputar uma bola ali e ele, lance normal, cara, contato, futebol é contato. E ele, sei lá, não sei se é pelo ângulo que ele viu, que ele externou aquilo, que ele absolveu aquilo, que ele entendeu que foi uma cotovelada ou algo assim. Acontece que é de se preocupar, porque em algum momento, né, ele pode simplesmente deixar o Palmeiras, ou se, né, eventualmente vir a assumir a seleção brasileira, acabar deixando aí, né, desfalcando e deixando tanto a seleção quanto o Palmeiras numa situação muito difícil, de não ter o seu comandante à beira do campo. Então é uma situação que a gente tem que prestar muita atenção, porque Abel Ferreira, sim, a gente tem que entender o temperamento das pessoas, mas as pessoas também têm que entender que existem temperamentos que são adequados, né, em certas ocasiões. Eu acho que foi um lance super normal. Se fosse um erro capital da partida, é uma coisa, beleza. Mas não, cara, foi um lance super normal. Um lance de dividida de bola, que tão propriamente o próprio jogador dele não... Desculpa pela vazação do áudio aí, cara. Tem um alienado aí, brincando de motinha. E aí o próprio jogador dele sequer discutiu, saiu, deixou o fone dele, né,
não deixa disso e tal, não sei o que, ele gerou ali uma confusão, um bate-boca com o próprio jogador, depois tomou cartão amarelo e foi advertido por Klaus. Então, vale se ressaltar que o trabalho dele, como eu já disse, é super eficiente, mas que ele sim tem que entender que nem tudo, né, e nem todos os valores são apenas resumidos naquilo que ele acredita. Então é isso, cara. O Palmeiras ontem fez uma boa partida contra o São Paulo que não deu para entender, e é por isso também, vamos aproveitar para poder falar um pouco de São Paulo aqui. E é isso também que eu não consigo, que eu vejo que o Marinho pode chegar, se chegar, a agregar muito ao time tricolor. Porque você via um São Paulo ontem rodeando para um lado, rodeando para o outro, rodeando para um lado, rodeando para o outro. Por quê? Porque precisava do Calleri. O Calleri é o único jogador que chama a responsabilidade para poder decidir. Então, propriamente, às vezes o Luciano, mas quando chega jogo grande, você vê que existem jogadores que precisam de ter mais personalidade, principalmente nesse jogo do São Paulo. E aí, o São Paulo ontem fez um bom jogo. É óbvio, aconteceu erros individuais, como o erro do Arboleda, que não pode se acontecer, principalmente em um clássico, e principalmente jogando um time que ele joga, que é um time grande como o São Paulo. Mas o São Paulo precisa de jogadores que tenham a capacidade de decidir mais os seus jogos. Tá chegando aí o Pato, que está entrando em forma, né? E é um jogador que, querendo ou não, a contragostos ou não, cria-se muitas expectativas sobre ele, principalmente no São Paulo, que foi onde ele, pela última vez, desempenhou melhor. E se chegar o Marinho vai se encaixar muito nesse jogo do São Paulo, porque ele é um jogador que ele é muito agudo. Ele vai sempre jogar ali aberto da direita para a esquerda para poder trazer para o meio e bater. E é isso que o São Paulo às vezes precisa, porque quando o São Paulo pega um jogo como esse do Palmeiras, com jogos grandes, né, na verdade, com grandes times, para o Flamengo, Atlético e Palmeiras, o São Paulo, ele quando o adversário marca o Calleri, o São Paulo fica meio perdido, quando o Calleri não está tão bem no jogo para poder definir as jogadas do São Paulo. Mas enfim, sobre isso, muitas pessoas criticam, né, o Dorival Júnior, mas esquecem que há 2 meses atrás, antes do Dorival Júnior chegar, o São Paulo, com esse elenco e com o Rogério Ceni, muito provavelmente estaria brigando por zona de rebaixamento. Sobre isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, acionar o sininho de notificação para estar por dentro de todas as notícias. Até a próxima. Tamo junto.